Olá, Luz, mais uma vez aqui para mais uma aula de metalogênese, dando continuidade aos nossos conteúdos de depósitos minerais associados ao tempo geológico. A gente já tinha visto na aula anterior os depósitos minerais associados ao Arqueano. Então, nós falamos sobre os depósitos minerais que estão associados ao Mesoarqueano e ao Neoarqueano. Hoje a gente vai falar sobre toda a era do Proterozoico. A gente vai falar sobre o Paleoproterozoico, o Mesoproterozoico e o Neoproterozoico. Então, vamos falar direto desses três e observar a ocorrência de alguns depósitos minerais que estão associados a esses períodos e os eventos que ocorreram no país durante esse período. Então, vamos lá para o nosso quadro. Então, a gente vai falar nessa aula 20, depósitos minerais no Proterozoico. Só relembrando aqui novamente que corresponde, então, aos eventos que ocorreram aqui do Paleoproterozoico até o chamado do Paleoproterozoico até o Mesoproterozoico, do Mesoproterozoico ao Neoproterozoico e o Neoproterozoico até o início do Paleozoico. Então, a gente vai ter eventos que ocorreram, mineralizações importantes que são datadas desses períodos aí. E aí a gente volta novamente lá no nosso quadro, quando a gente vai falar no Paleoproterozoico. Então, portanto, Paleoproterozoico de 2,8 a 1,6 bilhões de anos. No escudo das Guianas e Brasil Central, nós tivemos o evento transamazônico, e as mineralizações de cromo no Bacuri e de cobre e ouro em Vila Nova. No escudo atlântico, a cana brava, amianto e platina, e Niquelândia de níquel e platina. Então, só a gente relembrando aqui da distribuição desses períodos aí no tempo geológico, a gente tem aqui o escudo das Guianas, o escudo amazônico, que são os crátons, o cráton amazônico, e aqui a gente tem o escudo atlântico, que ocorre nessa faixa aqui. E aí a gente tem as mineralizações associadas ao escudo atlântico, e ao escudo das Guianas e Brasil Central, que ocorrem nessas áreas aí. Não tivemos essas ocorrências aí. Do Paleoproterozoico, então, a gente vai para o Mesoproterozoico. Novamente aqui, escudo das Guianas e Brasil Central, nós vamos ter a ocorrência, o evento Sunsas, com as mineralizações de ouro em Aguapeí e a tafrogênese estateriana, que, se vocês lembrarem, estateriana é essa faixa aqui, essa localização aqui, estateriana, no final ali do Paleoproterozoico. Lembrando que nessa trafrogênese corresponde a um período de afundamento, o que a gente chama de diastrofismo, ou seria um período que a gente teve um afundamento crustal que leva à formação de bacias, de bacias sedimentares. Então, nós tínhamos a crosta, então a gente tinha a crosta, e aí, durante esse período, nós tivemos uma tafrogênese, ou seja, a crosta se afina, talvez em função de movimentos tectônicos divergentes, ou seja, você tinha a placa com uma determinada espessura, e nesse processo de afundamento você tem a possibilidade desses afundamentos gerarem condições para acumulação sedimentar
nessas áreas aqui. No caso do escudo atlântico, nós também tivemos um período de tafrogênese, chamado tafrogênese toniana, né? Então, se a gente for novamente lá no nosso quadro, né, e observar, né, toniano já está aqui já no neoproterozoico, né, de 1 a 850 milhões de anos. Então aqui a gente sai, né, do nosso escudo das Guianas e nosso escudo atlântico, essas duas tafrogêneses, esses dois períodos de afundamento cristal. No caso do escudo atlântico, nós tivemos a formação dos depósitos de diamante, né, associados à chapada diamantina. Lembrando que os diamantes, geralmente, eles estão associados, né, à atividade vulcânica. Então, você tem o vulcanismo como um fator responsável pela formação dos kimberlitos, que são as rochas que são responsáveis pela formação de diamantes. Depois nós vamos lá para nosso neoproterozoico, nossa última faixa aí, que vai de 1,1 giga-ano, ou seja, 1 bilhão de anos, até 542 milhões de anos. Aqui você teve o evento brasiliano. O evento brasiliano ele atingiu os dois escudos, né, o escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico. Vai ser responsável pela formação no caso das mineralizações de ouro em Poconé, né, e de estanho lá em Bom Futuro. No escudo Atlântico, você vai ter, né, o Morro do Ouro, né, em vazante dos depósitos de zinco, Macaúbas com as mineralizações com diamante e a xelita, né, lá em Brejuí, né, responsável pelas mineralizações de tungstênio, né, na região lá de Currais Novos. Então a gente tem lá em Brejuí, a mina Brejuí, esses depósitos que são associados ao neoproterozoico. Então, durante toda essa etapa, né, do chamado do paleoproterozoico até o neoproterozoico, ou seja, envolve aqui cerca de 2 bilhões de anos que estão associados a esses eventos. Então a gente vê a antiguidade das mineralizações mais importantes do Brasil, que são muito antigas e difíceis de serem interpretadas, justamente pelo fato de terem sido submetidos a diversos ciclos deformacionais. Então a gente acaba aqui com os depósitos associados ao Proterozoico. Na próxima aula a gente termina com os depósitos paleozoicos e os fanerozoicos também. Beleza? Até a próxima aula então.